Salve sexta-feira, sextou no Tomazão TV e olha, tá assim de informação para você. Além de Remo e Paysandu, tem uma entrevista muito legal com o executivo do Paysandu, o Frontini, já para você, completinha aqui no Tomazão TV. Vamos falar dessa possibilidade da saída do Cadu, do Remo, a chegada de um colombiano que está negociando com o Leão, Paysandu com problemas, desfalques certos para a segunda-feira, mas a volta de alguns jogadores que já estão treinando e que poderão retornar à equipe bicolor. Time ainda sem definição, mas o Claudinei vai preparar um time forte, porque o jogo é duro na segunda-feira contra a Ferroviária, assim como será o Remo contra o Atlético lá em São João del Rei. Já assinou o canal ainda não? Então vamos dar essa força para o Tomazão? Para chegar aos 50 mil, para a gente fazer um super sorteio. Então, estamos nessa? Vou correr para que a gente possa ter a entrevista no final aí, para que você possa saber um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Paysandu através do executivo bicolor, o Frontini. Vou começar falando com o do Remo, tá? O Remo que joga no domingo contra a equipe do Atlético e não vai poder contar ainda com o Caio Vinícius e o Regis começar a transição, provavelmente para o jogo com o Cuiabá na próxima semana. Ontem, a principal notícia, a possibilidade do empréstimo do Cadu ao Botafogo do Rio para o time sub-20, para que ele ganhe minutagem, ganhe rodagem, mas com opção de compra. O jogador tem um contrato que foi renovado há pouco, com o Remo até 2027, e uma multa de 10 milhões. E, óbvio, não vai ser com 10 milhões, mas que venha uma compra, no caso, futura, o interesse do Cadu poder ser negociado. Agora, é uma pena, porque é um jogador que ainda poderia contribuir muito com o Remo. E a pergunta que não quer calar, e o Thales? Ainda vai ser liberado? O Thales, que era o titular no ano passado, perdeu em função da contusão. Se perde o Cadu, tem o Thales. Vai correr atrás de jogador? Não tem sentido. É bom dar uma pensada nisso aí. E a principal notícia que acabou surgindo no final da noite de ontem, o Contígio, 31 anos, aquele mesmo que atuou por 4 temporadas no time do Corinthians, hoje está jogando no Huracán da Argentina, colombiano de 31 anos, tem mais de 140 jogos pelo Corinthians, fez 51 jogos pelo Huracán no passado, não jogou tanto esse ano, jogou contra o Corinthians pela Sul-Americana em maio, mas é um jogador que pode estar sendo negociado com o Marcos Braz, além dele outros jogadores, 2 ou 3 jogadores ainda, para essa janela que vai abrir agora dia 10 de julho. Hoje, para falar conosco, Davó, vai falar desse momento, lógico, a ansiedade de querer marcar, de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Remo, mas principalmente desse momento de resgate, de resultado que o Remo precisa já nesse domingo contra a equipe do Atlético. Matheus Davó. Acredito que todos nós sabemos que houve uma mudança, né? E essa mudança tem que ter uma nova... pegar o novo jeito do comandante de jogar, né? Isso daí demanda um pouco de tempo, mas acredito que o trabalho está sendo bem feito, a gente está pegando as ideias e acredito que nesse próximo jogo já vai ter uma reação, já vamos conseguir dar essa resposta para a torcida e voltar ao caminho da vitória. Estou me sentindo bem, estou me sentindo muito bem. Claro que a gente fica incomodado, né? Sou um cara muito competitivo. É muito mais fácil corrigir erros com o caminho da vitória, né? Quando a vitória não vem, fica mais chato para se trabalhar, o ambiente fica outro, né? Então, o mais importante para mim agora é voltar ao caminho das vitórias com o Remo. Aí o Matheus Davó, doido para poder fazer o seu primeiro gol e com chances de começar jogando a partida de domingo contra o Atlético. Só lembrando, galera, que ontem começou a 14ª rodada e não começou bem para o Remo não, porque o CRB jogando em casa fez 1-0 e tomou a virada do Coelho, o América Mineiro que venceu, até dizer que não ganhava de ninguém, ganhou de virada, o time do Anderson Moreira, e jogou o Remo para a 9ª colocação. O América tem 20 pontos, juntamente com o Atlético Paranaense em 6º, América em 7º, o Avaí em 8º e o Remo em 9º, todos com 20 pontos,
Acontece que América e Atlético Paranaense têm 6 vitórias, por isso estão acima. Tá pegando, tem que pontuar sim lá em São João del Rei. Vamos aguardar. Com relação ao Paysandu, olha, o Rossi continua em tratamento pelos inúmeros jogos que fez, inclusive até no sacrifício, passando por um período de recuperação, né, de restabelecer o seu condicionamento físico, e vai treinar amanhã. Se tiver em condições, ele joga na segunda-feira. Eu acho que sim, até porque o Rossi é o símbolo dessa recuperação do Paysandu no Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem uma entrega sensacional. Olha, o Brian Borges, o Maurício e o Ramon Martínez liberados e treinando. Também tem o Thiago Heleno, ainda para a zaga, mas já que ali não vai mudar. O problema está no meio-campo, sem Vilela, suspenso, Vargas vetado, problema muscular, Benítez vetado, problema muscular. Mas aí você tem o Ronaldo Henrique, já fala aqui com a gente, e tem também o Anderson Leite, você tem o Denner, tem o Vini Farias. No ataque você pode usar o Diogo, né, lá na frente, com o Garcês, que foi muito bem no Clássico. Então, tem muitas opções, apesar de alguns jogadores ainda entregues ao departamento médico do Paysandu. E o Ronaldo Henrique fala justamente sobre isso, dessa recuperação, da importância do jogo de segunda-feira e principalmente da torcida, que vai ser muito importante nessa caminhada, nessa recuperação do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo Henrique aqui no Tomazão TV. Eu tenho um torcedor no clube que assim vai apoiar bastante. A gente sabe que na Série B isso faz muita diferença. O clube que às vezes se encontra numa situação dessa que a gente está e tem um torcedor apaixonado que chega junto assim, que vai mesmo com a equipe, a gente sabe que uma hora vai dar a resposta no campeonato. Então é isso, é o projeto, o elenco também aqui que eu encontrei, e para fechar a torcida, né, cara, que apoia o tempo todo, tá todo jogo aqui marcando presença. Então, é como a gente fala, a gente conversa muito, né, durante a semana, assim, nos treinos. Cara, a gente tem que unir todas as forças mesmo para que o Paysandu possa sair dessa situação que, pelo grupo que tem, pelo clube que é, pela camisa pesada que tem, pela torcida que tem, não pode estar nessa situação, e a gente vai suar sangue dentro de campo para que a gente possa estar tirando o clube dessa situação o mais rápido possível. Valeu, galera. O Ronaldo Henrique, com certeza, jogador que tem aí um potencial muito bom, deve ser titular na segunda-feira contra a Ferroviária. Mais de 11 mil ingressos já vendidos e o Paysandu quer casa cheia com apoio do torcedor. O Remo, hoje, viajando, treinando agora de manhã e à tarde, viajando para Belo Horizonte, treina amanhã de manhã na Toca da Raposa e à tarde, depois do almoço, viaja para São João del Rei. E o Paysandu até domingo se preparando para ter a melhor formação. E a partir de agora, você se liga nesse papo reto com o Frontini, o executivo bicolor, mais uma entrevista exclusiva para você aqui no Tomazão TV. Sextou! Um ótimo final de semana. E o Frontini está na tela. Bom, meus amigos do Tomazão TV, aquele abraço. Como eu havia dito, havia prometido uma entrevista especial nesta sexta-feira, e estou aqui com o Frontini, executivo de futebol do Paysandu, que chegou num momento assim muito complicado, muito difícil, né, para agregar ao Paysandu, juntamente com o Roger e a diretoria bicolor, para tentar dar uma volta por cima, virada de chave, né? A gente tem que falar português claro, aquele português que o torcedor entende. Primeiro, te agradecer a disponibilidade para a gente poder bater esse papo, saber como é que anda o trabalho, quais são os projetos futuros. Ainda tem muita coisa para ser modificada, né, para eu diria, esse cenário atual que o Paysandu vive ainda, mas, de qualquer maneira, prazer ter você aqui no Tomazão TV. Obrigado, um prazer estar falando com você, estar recebendo você aqui também na nossa casa, né, onde eu me sinto realmente em casa hoje muito bem, é onde eu passo grande parte do meu dia. Enfim, fui muito bem recebido, apesar do momento estar delicado, né? Delicado assim em partes, eu cheguei já numa final, né? Então eu cheguei num momento muito bacana, apesar de ter perdido o primeiro jogo, eu tinha uma confiança muito grande, por isso que eu aceitei. Eu poderia até ter vindo na segunda-feira,
mas eu quis vir antes, até para poder participar também. Eu estava muito confiante, principalmente quando eu olhei o elenco, quando você olha a camisa, né? Você não pode desperdiçar uma oportunidade dessa. O medo jamais iria existir, pelo contrário. E se tivesse com medo, eu viria com medo mesmo, mas eu estava muito confiante. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas eu acho que a gente fez sim uma boa apresentação naquele jogo, que já foi um clássico, né? Vencemos dentro de campo, mas não conseguimos vencer nos pênaltis. E aí depois as coisas começaram a caminhar de uma forma anormal. Eu nunca tinha vivenciado aquilo no futebol. Porque o time tinha dado sinais de uma reação, isso, né? Justamente. A gente fez um bom jogo, um ótimo dois jogo. Dois bons jogos. Contra o nosso principal rival. E depois a gente fez outro bom jogo contra o América Mineiro. Até os 40 do segundo tempo. E depois daqueles 40 do segundo tempo, realmente as coisas desandaram. E aí aconteceram várias lesões, a gente viajava praticamente com 15, 16 jogadores e tinha que trazer os meninos da base. E, enfim, a gente teve que se achar até abrir a janela, enfim, muita coisa aconteceu. Bora fazer o seguinte, vamos pular esse início aí e falar, a partir da abertura dessa pequena janela que tivemos em junho, vai abrir agora um janelão, né, em julho. Lógico que o Paysandu continua no mercado, buscando melhorar e encorpar o elenco, mas mesmo assim, foi um desafio para você essa etapa da tua carreira? Olha, foi, lógico que foi. Ou né? Tá sendo, né? Mas assim, a oportunidade também era muito grande, né? É muito grande, né? Então, assim, eu me sinto muito confortável, muito preparado, apesar de ter vivenciado alguns momentos delicados também no meu penúltimo clube, que é da mesma divisão, né? Do Vila Nova. Aqui realmente uma pressão muito grande, né? Torcida em peso, enfim. Mas é gostoso, é um desafio bom, por isso que a gente que já vivenciou isso há alguns anos dentro de campo e agora fora de campo, eu acho que a gente consegue ter um pouco de facilidade, não tranquilidade. Frontini, no início, naquela primeira entrevista de apresentação, inclusive, houve até assim, eu não diria assim, uma opinião e de repente a tua visão naquele momento da dificuldade que o mercado exercia, mas a convicção do Roger era o seguinte: não, nós vamos trazer. E depois você acabou esclarecendo e conseguiu realmente colocar em prática, porque era uma janela curta, apenas 10 dias, e o Paysandu teve que trabalhar para buscar pontualmente alguns jogadores, cara, que sinceramente me surpreendeu. Assim, pela qualidade, até pelo momento, porque quem está empregado, cara, só vai sair se for muito bem remunerado, né? E o Paysandu conseguiu buscar dentro da realidade do clube jogadores que, tenho certeza, o torcedor que está nos assistindo, o torcedor que nos acompanha, o torcedor do Paysandu, de uma maneira geral, está muito satisfeito. Agora, os resultados eles precisam realmente aparecer, né? É normal. Eu acho que o ponto de partida do Repaz é uma grande virada de chave, mas você tem que dar continuidade a isso. Ajuda bastante, né? Enfim, eu entendo o Roger, é uma pessoa que eu tenho um relacionamento fantástico, sabe? Entendo o ponto de vista dele, realmente a situação era muito, assim, ruim, né? O cenário era muito ruim e é que ele não deixou eu terminar de falar, eu acho que ele achou que eu ia falar alguma coisa, talvez que naquele momento não ia sair bem, depois eu expliquei para ele, é lógico que a gente iria, assim, fazer o trabalho, a gente está aqui para isso. Ele falou, não, mas a gente precisa passar essa visão para o torcedor de confiança, eu entendi plenamente. Eu falei, não, mas eu estou confiante, sabe? Agora é que eu sou muito realista também, sabe? Sou muito realista e muito verdadeiro. Tem que ser pé no chão, né, cara? E realmente, muita gente que a gente estava ligando, pelo momento, não queria vir, que é uma coisa normal do futebol, mas a gente iria, assim, achar grandes jogadores para vir, entendeu? E não achar por achar, só para falar que trouxemos por trazer, e sim com convicção, com análise, entendeu? Com pesquisa, de entender o momento do atleta. Nós trouxemos atletas praticamente de todas as divisões, da Série A, B, da C, entendeu? Então nós mapeamos, trabalhamos bastante. O Cauê também foi fantástico, que é um analista de mercado que veio comigo, que eu já conhecia também. Então a gente ficava praticamente o dia todo aqui no clube, chegava às 7 da manhã e ia embora 8, 9 da noite. E a gente agora está começando a colher frutos. Mas assim, para a gente começar a colher esses frutos, esses jogadores que chegaram, eles foram bem recebidos também. A gente não pode esquecer os que aqui estão. Né? É um conjunto, sabe? A gente está agora... Até porque você não pode criar um racha no grupo, você tem que... É uma unidade, né? A gente
Agora a gente tem as peças do quebra-cabeça e o Claudinei vai montar o quebra-cabeça para ficar realmente o cenário perfeito. Aliás, né? o Claudinei foi outra coisa bem pensada, né, cara? Coisa, assim, Claudinei... Até porque ele jogou aqui no futebol paraense, conhece muito bem a atmosfera do que conhece a divisão também, né? É. O Claudinei é um cara leve, um cara tranquilo, sabe? É um cara que jogou também, sabe? É um cara que tem mais de um acesso na divisão e tem trabalho de recuperação também, então ele conhece as duas partes da tabela, a parte de cima e a parte de baixo. A convicção também foi grande. A gente fica triste porque tinha um grande profissional aqui também, que é meu amigo também, né? Mas assim, a gente tem que ser muito profissional nesse momento. O Luizinho é um excelente profissional, uma excelente mas aí pessoa. o futebol é resultado, né? É resultado, não tem como. Aconteceu com ele, já aconteceu comigo também. Enfim, é coisa do futebol. Desde que a gente seja claro, transparente e age de uma forma profissional, eu não vejo problema nenhum. Então a saída também foi muito tranquila, E tanto você vê que ele é um grande profissional que ele voltou para o clube que ele estava ano passado. Quer dizer, um grande profissional não voltaria para o seu clube. Então ele voltou para o clube e agora ele também está num momento um pouco delicado lá, que acontece no futebol, é uma camisa grande também. Que tem engraçado, ele saiu daqui sem conseguir ganhar, Claudinei chegou, ganhou 100%, futebol, né? E ele não consegue ganhar lá. Mas você jamais... Não é um culpado, né? O futebol não mostra que não é uma ciência exata nunca, né? Somos todos nós, né? Nós ganhamos juntos e perdemos juntos, né? Então, enfim, a gente trouxe essas peças, né? E as peças conseguiram se encaixar bem, o pessoal que ficou. E aí soa muito que parece, pô, trouxemos quase um time e tal. Assim, o elenco estava reduzido, né? A gente já notou isso daí quando a gente chegou. E a gente tinha que ter uma quantidade maior de atleta, entendeu? Para não sofrer o que a gente sofreu agora, principalmente para frente. Agora que está tendo um jogo por semana... E mesmo assim nem está tendo todo mundo, porque tem muita gente que não conseguiu se recuperar ainda. A gente tem um jogo por semana tranquilo, mas daqui a pouco vai acumular novamente. Cartão... Então assim, nós trouxemos 10, mas nós também liberamos 5, 6, né? Então quer dizer, foram 4 a mais só, não foi essa quantidade que parece que tem 50 atletas aí. Não é a maneira que a gente trabalha. A gente trouxe 10 e também subimos os meninos da base. A gente achou muita qualidade também, sabe? Subimos o Arthur, tem o Pedro também, tem o Lucas, tem o Talos, que a gente emprestou agora para o Águia também, para ganhar uma minutagem maior. Então, enfim, a gente vai encontrando ali algumas dificuldades, a gente vai resolvendo, sabe? Mas é lógico que a gente entende... Você acha que esse jogo de segunda-feira contra a Ferroviária é um jogo chave? É o mais difícil, eu acho. É o mais difícil porque a gente tem que controlar a emoção, que é normal, e eu entendo perfeitamente, mas ao mesmo tempo a gente também está muito confiante. Então o que a gente precisa agora? E eu vejo muito isso nesse grupo, continuar com os pés no chão. Se a gente olhar na tabela hoje, nós estamos no mesmo lugar. Né? A gente vem de 2 vitórias. Correu, não saiu do lugar. Não saiu... São 2 vitórias, é impressionante, né? Isso mostra até o equilíbrio. Mas né? Ao mesmo tempo a gente está trazendo mais gente para essa parte de baixo também, né? Isso daí também é importante. Então, assim, agora nesse momento a gente não pode ficar olhando muito para a tabela, porque o nosso momento dentro de campo é bom, mas no quadro da classificação não é bom, sabe? A gente falando assim mais diretamente, mas a gente tem que focar agora na pontuação. Eu acho que é isso que a gente tem que focar agora. Se a gente vai sair daqui 3 rodadas, se a gente vai sair daqui 10 rodadas, se a gente vai sair na penúltima rodada, enfim, a gente tem que conquistar esses 45 pontos. Conquistar esses 45 pontos. Eu acho que é o primeiro objetivo. E eu sempre falei isso daí, até quando eu entrei no campeonato para brigar por um acesso. Estou falando assim quando eu iniciei, entendeu? Primeiro objetivo é 45 pontos. Ninguém faz 65 antes de 45. Então vamos por parte. Então quanto antes a gente fizer os 45, antes a gente vai poder sonhar. Depois é lucro. Não, né? Antes a gente vai poder se programar para um acesso. Então vamos por parte. Eu acho que esse nosso objetivo agora do clube, isso daí eu falo no modo geral, é 45 pontos. Para se manter. Para se manter e quem sabe se Deus... Não tem uma coisa boa reservada pra gente. Teria que fazer uns 45 pontos, ia ficar muito agradecido. Teria que fazer um segundo, essa reta final de ida e uma volta melhor ainda. Eu já vi muita coisa no futebol acontecer, mas enfim, eu acho que a gente tem que ser realista. O nosso momento hoje é focar um jogo de cada vez. Nós temos um grande adversário que ganhou agora dentro de casa com um jogador a menos, fazendo uma grande apresentação, que também está confiante, entendeu? Tem um vice-artilheiro, tem um fazedor de gol nato, de várias divisões. Eu acompanho o Carlão desde que ele jogou a 3 no Noroeste, depois ele fez bastante gol na 2, então assim, o campeonato que ele joga, na Série C ele fez gol, aí todo mundo, e agora na Série B tá fazendo gol de novo, então assim,
Quem faz gol, independente da divisão, ele sabe fazer gol. É verdade. Gol é um fundamento que o atleta tem, independente da divisão, ele vai fazer. Para sermos direto e reto, né? Porque é um papo bem descontraído. Vai abrir o janelão aí. O Paysandu ainda está no mercado, o Paysandu ainda vai pontualmente agregar esse grupo, reforçar o grupo. Olha, eu acho que todas as equipes estão no mercado. Né? Todas. É natural, é normal. Você tem que estar... E essa agora o investimento tem que ser maior, né? Mas aí, assim, eu acho que agora a gente tem que ter um pouco mais de calma, né? Dando um exemplo, vamos falar um cenário perfeito. Dos 10 jogadores que a gente trouxe, 8 conseguem performar, 9 conseguem performar. Será que nós precisamos tanto assim? Com a qualidade que a gente já tinha aqui? Então, assim, aí tem que ser muito pontual. Vou te dar um exemplo aí, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Você me fala. Vou te dar um exemplo aqui. A zaga hoje, no vídeo, Luan e Thalisson. Isso. Como é que você vai colocar o Thiago Heleno? É o Claudinei, né? Não, como é que você vai tirar um dos três? Sim, a gente tem que ter essa briga interna. Não, eu estou dizendo assim, a questão da performance, né? O time subiu de produção, isso aí é evidente. Isso. Né? Agora, tem jogador que já demonstrou que tem condição, que pode render muito mais. Então, às vezes, eu me lembro de uma época que o Paysandu contratou um time inteiro, mais reserva, e o time deu certo. Pois é. Às vezes não dá, né? Mas dá um exemplo, vamos supor, a gente tem que ser muito pontual. Vamos supor que a gente encaixa aí uma sequência de vitórias aí, 5, 6, 7, 8. Estou te dando um exemplo bem positivo aqui mesmo. E de repente o Iago Pikachu fala que quer voltar. Não tem como, tem que voltar, né? Independente de como for o cenário. Você tem 10 vitórias, 15 vitórias, então assim, tem jogadores que a gente não pode abrir mão. Existe essa possibilidade de Pikachu voltar? Não, eu estou dando um exemplo assim Não, porque o contrato dele está acabando lá, né? Quer dizer, depende só dele, né? Não é nem da gente. Mas assim, é um jogador que tem uma história fantástica no clube e um histórico profissional também muito positivo, sabe? É um exemplo, tanto dentro como fora de campo. Eu acredito que uma hora ele vai voltar. Seria bem-vindo, mas eu acho que uma hora ele vai voltar, principalmente pelo que ele entregou aqui. É um atleta que tem a identidade do clube, né? Eu dei só esse cenário assim e estou falando assim, se a gente tiver numa sequência de vitórias aí, aparecer jogadores, não tem como abrir mão. Mas o Roger no Repá, por exemplo, ele deu uma entrevista dizendo que ainda vai contratar 3, 4 jogadores. Quando ele fala 3, 4 jogadores, tem posições delineadas sobre isso ou vai ser muito do momento? Eu acho que é esperar agora. Agora é passar confiança para quem está aqui, sabe? Passar confiança. Até porque os jogadores que estão aí, eles têm que abraçar esse jogador, né? Às vezes você fala uma posição, o cara começa a arrebentar e você fala, mas... Verdade. Então, assim, vamos esperar, ver o que o mercado nos oferece também, sabe? Como eu falei, a gente tem que ser muito pontual. Às vezes você vai ter um problema de lesão também, ou você vai ter uma venda também, então muita coisa pode acontecer. Ainda tem isso, né? Ainda corre o risco de chegar alguém aqui. Vai abrir agora a janela exterior, e o pessoal, assim, a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Essa é a grande verdade. O pouco lá é muito aqui, né? Então, assim, a gente ainda corre contra esse mercado do exterior, e quando aparece cifras que atraem o jogador, é difícil a gente segurar, mas hoje a gente está muito resguardado também, os atletas contratualmente. Como eu falei, é um passo de cada vez, dá tranquilidade agora para esse grupo e muita confiança para a gente, quando abrir a janela, estar numa situação melhor. Pô, Frontini, legal. Acho que é mais ou menos explicativo, é bem didático, né? Obrigado aí pelo papo. Acho que o torcedor do Paysandu, até pelo que já foi exposto hoje, já passou dos 11 mil ingressos vendidos. Deve ser casa cheia segunda-feira. Você mesmo sabe da dificuldade que é enfrentar a Ferroviária, né? Vai precisar ter muita calma, a ansiedade ela tem que ser controlada. Aliás, o trabalho mental está sendo feito também fora de campo com psicólogo, tudo. O Paysandu tem uma preocupação hoje global, né, sobre o grupo, né? Além do atleta, nós estamos visando muito o ser humano, né? O atleta é uma pessoa como outra qualquer. Lógico. A gente vive, lógico, num mundo paralelo, assim, falar, porque a gente tem algumas limitações, principalmente da vida social, né? Você não pode acompanhar qualquer outra pessoa, principalmente porque você depende do seu corpo hoje, né? Mas, enfim, o atleta, ele também tem as mesmas emoções que qualquer outro ser humano, então a gente tem que se preocupar com isso daí para ele poder entregar dentro de campo. Meu irmão, boa sorte, que o Paysandu possa fazer esse caminho, principalmente para nós que vivemos o futebol paraense com intensidade, torcendo para que o Remo possa se manter, que o Paysandu possa se recuperar e se mantenha na Série B, porque ano que vem, mais estruturado, mais forte, a coisa pode melhorar, né? Obrigado, a gente está sempre aí para receber todo mundo de
braços abertos. Agradeço aí quem confiou, quem desconfiou faz parte também. A gente tem que saber lidar com os elogios e com as críticas. Com Dependendo certeza. como for a crítica, a gente acaba até aprendendo também, né? Enfim, Aliás, a gente vida aprende é um todo dia, né? aprendizado, né? A vida é uma aprendizado. aula diária, Quando né? você menos espera, aquela pessoa ali que está no cantinho ali, ela pode te dar uma solução. Uma luz do fim do túnel está ali e você não pode esquecer de ninguém. Obrigado, Frontini. Valeu, Galera, valeu. não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente fortalecer o nosso conteúdo. Obrigado ao Frontini, executivo de futebol do Paysandu. Hoje, nesse papo bem descontraído aqui no Tomazão TV. Ótimo final de semana para você. Aquele abraço. Um abraço.